Olá, saudações. Estou aqui para dialogar com vocês sobre o capítulo 4, Teorias Psicanalíticas da Agressividade, do brilhante livro do professor Juarez Cirino, A Criminologia, uma introdução para a crítica da economia da punição. Nesta videoaula, que faz parte de um curso organizado pelo CPEC, em parceria com a EDEP e sob a coordenação do professor Maurício Dieter, ao qual aqui eu vou renovar todos os meus votos de estima e total agradecimento pelo convite e também pela organização desta atividade. Bom, inicialmente eu gostaria de anunciar a vocês que parto das reflexões oriundas de uma crítica ao estudo e à produção da ciência psicológica e, poderíamos dizer, da ciência psi, para trazer contribuições referentes aqui a este capítulo específico da obra do professor Juarez Cirino. Então, nesse sentido, colocarei e trarei aqui contribuições que possam nos ajudar a fazer uma análise epistemológica, ou mesmo de uma filosofia da ciência, da história das ciências, para pensar a contribuição específica de Freud à criminologia. Quero iniciar minha exposição apontando o brilhantismo, né, da coordenação, do trabalho, da exposição do professor Juarez Cirino em sua obra como um todo, mas especialmente neste capítulo, né, fruto de um estudo sistemático, fruto de um profundo conhecimento da obra de Sigmund Freud, né, que sabemos muito bem que este professor é um grande estudioso da obra de Freud. Isso aparece de maneira bastante sagaz, né, no seu texto, e o fato dele ter elencado a temática da agressividade para partir do eixo da discussão da agressividade, a partir desse fio condutor, trabalhar e apresentar as contribuições da psicanálise, já nos aponta, de fato, uma leitura crítica a respeito da própria contribuição de Freud, na medida em que é o tema da agressividade, de alguma forma, que coloca a contribuição da psicanálise numa posição crítica às outras escolas que construíram um pensamento a respeito da subjetividade, do psiquismo, da psicologia do sujeito que comete algum tipo de delito, algum tipo de crime, né? Então, aí se expressa também na escolha do fio condutor que Juarez Cirino nos apresenta, uma escolha que paradigmaticamente coloca a psicanálise em outro polo, né, da produção de conhecimento a respeito do psiquismo humano, né, em contraposição às noções da escola criminal positiva, né. É fundamental também a gente compreender, enquanto preâmbulo ainda, né, nessa discussão apresentada pelo professor Juarez Cirino, que a produção de conhecimento sobre o psiquismo humano, ela é uma produção histórica e socialmente datada, né? Ou seja, a própria noção do surgimento de indivíduo, né, é algo que historicamente está localizado no contexto fundamentalmente do fortalecimento e disseminação do modo de produção capitalista, né? É um determinado momento da história que se caracteriza pelo surgimento da ideia de um indivíduo livre, sujeito de sua vida, produtor e consumidor individual. Havia, nesse contexto, uma necessária superação das bases econômicas, culturais, históricas e sociais, os alicerces ideológicos do momento anterior do feudalismo, do momento anterior ao capitalismo. E, nesse sentido, a noção de indivíduo, a ideia de eu, ela é um substrato ideológico importante para a sustentação também dessas bases materiais do desenvolvimento do capitalismo. É nesse sentido que se constituem pesquisas, produções teóricas, leituras a respeito dessa vivência do fenômeno da subjetividade, né? Então, de forma bastante telegráfica, estou trazendo aqui toda uma sorte de discussões e reflexões acerca da produção das chamadas ciências psi, né? Para daí localizar a psicanálise, a escola psicanalítica dentro desse contexto também, né? Se
determina dominantemente a constituição de uma concepção liberal e moderna de subjetividade a partir da dicotomia do público e privado, a partir da dicotomia da objetividade versus subjetividade. A noção de um psiquismo encapsulado no sujeito, oriundo da realidade de um mundo privado, de um mundo interno, e que vai se contrapor, portanto, à noção da realidade objetiva, né? Isso é muito típico dos pensamentos disseminados no senso comum a respeito da própria subjetividade ou psiquismo, né? É nesse sentido que devemos olhar com bastante atenção para a produção de conhecimento a respeito dessa subjetividade enquanto uma experiência privatizada, né? Porque é disso que se trata na leitura da maioria das escolas psicológicas que, ao elegerem como objeto de estudo essa experiência privatizada da subjetividade, acabam construindo teorias, pensamentos, conceitos e categorias a respeito deste mesmo fenômeno, reproduzindo, portanto, esta ótica de uma leitura dessa subjetividade a partir de uma concepção individualizante, naturalizada e também numa concepção moderna de subjetividade, né? É ao final do século XIX que se tem as condições históricas e sociais concretas para surgimento de uma ciência sobre a subjetividade, né? Uma ciência sobre o psiquismo humano. Muitas escolas foram se constituindo, visando compreender essa experiência da subjetividade, do psiquismo, da individualidade, né? A gente não vai aqui, de forma alguma, abordar essas diferentes escolas, até porque não é o objetivo desta aula nesse momento, mas sim focar nas contribuições de uma dessas escolas, que é a psicanálise, né? A psicanálise, em termos cronológicos, ela se entrecruza com essas outras escolas do pensamento psicológico e, ao mesmo tempo, se contrapõe a muitas dessas escolas, né? Principalmente aquelas que, do ponto de vista da produção de conhecimento, de uma epistemologia, colocavam como objeto a vida consciente e um método experimental pela via da experiência observável, mensurável, para compreender esse objeto de estudo, né? Então, a psicanálise, ela também vai, nesse sentido, se contrapor a um método naturalizado, positivista, de produção de conhecimento acerca do psiquismo humano. Essa contribuição do Freud é imensa, é riquíssima, para a gente pensar a própria noção que temos hoje de forma bastante disseminada, inclusive no senso comum, sobre o que é o psiquismo, a subjetividade humana, né? O legado deixado por Freud, ele é percebido não só nesse campo que estou aqui nomeando como ciências psi, mas na cultura, nas formas de percebermos o mundo e também nos seus desdobramentos e contribuições no campo da criminologia, né? E é este o foco exatamente que Juarez Cirino se debruça para trazer para nós quais são as contribuições da teoria psicanalítica, com seu profundo conhecimento da obra de Freud, a partir da articulação que ele traz com outros teóricos freudianos, né, para também alargar essa concepção na sua atualidade, e fazendo essa ponte, esse ponto de contato com a concepção da criminologia, da crítica criminológica, entendendo que a criminologia precisa desse aporte teórico para compreender o psiquismo humano, né? De modo que, nas palavras do próprio professor Juarez, a compreensão sobre uma programação psíquica do comportamento, né, nas suas dimensões intelectuais e emocionais, são elementos constitutivos, né, de um pensamento e também de uma produção teórica da criminologia que vise superar a aparência dos fenômenos, né? Então, este é um componente importante no campo da criminologia crítica também. Juarez deixa isso muito claro, muito evidente logo no início do seu capítulo, dizendo que a criminologia não poderia existir como uma ciência sem uma teoria dos processos psíquicos. E é nesse contexto que ele vai anunciar a psicanálise como, em suas contribuições, a respeito da discussão das teorias sobre a agressividade, né?
É sempre importante trazer que o pensamento freudiano ele é bastante complexo e toda a contribuição, né, da psicanálise, ela é, né, na nossa história, bastante desenvolvida em vários aspectos e atualizada por pesquisadores, autores que vieram após Freud também. Então, a gente vai fazer um recorte de acordo com as contribuições que o próprio professor Juarez Cirino traz nessa ponte com a criminologia, né? Em determinado momento do seu texto, Juarez conta para a gente, aí fazendo um diálogo com a professora Vera Malaguti Batista, que a perspectiva freudiana parte da cultura como fundamento da análise do psiquismo humano. Então, está aí um ponto de partida fundamental para pensar essa escola do pensamento psicológico, né? E isso permite uma ruptura, né? Uma ruptura ali bastante importante com um paradigma etiológico, com um método de ciência, de produção de conhecimento e com a lógica causal explicativa sobre as produções acerca da subjetividade do sujeito que cometeu um ato criminoso, né? Então, nesse sentido, é uma perspectiva teórica, como foi aqui já apontado, que nos ajuda a pensar para além, superando aquilo que a escola criminal positiva produziu a respeito desse sujeito, né? Inclusive nos ajudando a pensar aí elementos teóricos que foram incorporados mais posteriormente pela escola crítica, principalmente no que diz respeito às teorias da reação social. Tá? Bom, não é aqui meu intuito esgotar a possibilidade de uma apresentação dessa teoria freudiana, né? Juarez Cirino, ele apresenta no seu capítulo de forma muito tranquila, condensada, com uma apropriação teórica muito importante ali, textos, leituras e conceitos importantes de Freud, de modo que o leitor, né, do seu texto possa ter ali as pistas essenciais para procurar também se aprofundar nessa perspectiva teórica. E ao trazer essas pistas, né, essas fundamentações teóricas, se parte da noção de que há uma fundamentação teórica que se compreende o determinismo psíquico, né, no sentido de que todo ato psíquico ele é determinado pela forma como esse sujeito constituiu o seu psiquismo na relação com outros seres humanos, né? É determinado por um método de trabalho que se baseia nesse método analítico, né, de apreensão do inconsciente, né, e pela forma de intervenção que se dá a partir também da terapêutica psicanalítica ou da terapêutica analítica, na medida em que favorece o desvelamento dessas determinações inconscientes de nossos atos, né? Então, de forma bastante telegráfica, isso ajuda a compor alguma fundamentação sobre o pensamento freudiano. O Juarez vai apresentar para nós a estrutura do aparelho psíquico, tomando já de ponto de partida a segunda tópica freudiana, né? Freud ele desenvolve o seu pensamento e vai escrevendo à medida em que encontra, né, na sua prática clínica, achados, fundamentos que ele sistematiza em conceitos, né? Então, há uma primeira versão em que ele organiza uma noção de aparelho psíquico e depois a segunda noção, que é a que utilizamos atualmente para compreender a psicanálise, que parte da estruturação do aparelho psíquico em três grandes dimensões, né? O id originário, o ego e o superego. E a partir da constituição dessas camadas, né, que se originam a partir do id, enquanto fonte de energia psicossomática e sede desses instintos de sexualidade e de agressividade, que também se forma enquanto id, né, para além do id originário, a partir desse inconsciente dinâmico que é forjado pelo esse material reprimido pela força da resistência psíquica, é que se desenvolve a possibilidade de estar no mundo a partir do princípio da realidade, com a organização desses processos psíquicos desenvolvidos a partir dessa experiência da fonte de energia primária psicossomática do id,
nessa relação, nesse atrito com a realidade que se organiza na experiência, na dimensão do eu, né, do ego. E nesta relação também se desenvolve um ideal de eu, né, uma instância psíquica de controle que regula essa relação do princípio do prazer, né, desse princípio psíquico, o princípio de prazer de sempre ter acesso, portanto, às exigências do id, né, e dar satisfação às exigências do id com as intransigências da realidade no campo mesmo da realização desses prazeres, dessas necessidades, né? Então, o desenvolvimento de um superego enquanto ideal do ego, uma instância psíquica de controle, herdeiro do complexo de Édipo e produto dessa transformação da libido objetal em libido narcísica. Estou trabalhando aqui com conceitos bastante caros à concepção freudiana, não dá tempo de esgotá-los aqui, mas para dizer que há toda uma conceituação que pensa, que problematiza o que é o psiquismo humano a partir dessa dimensão tópica da organização do aparelho psíquico de Freud, a partir da noção de Freud. Tomando como base essas reflexões que é introduzida aqui para nós a noção da teoria psíquica e psicanalítica a respeito dos processos que envolvem o objeto de estudo da criminologia, fundamentalmente a partir aí do eixo da análise da agressividade, né? E aí Juarez nos apresenta esses dois movimentos, né? As leituras psicanalíticas sobre a agressividade fundadas no princípio do prazer, ou seja, tendo como ponto de partida a agressividade ou a reação provocada pela frustração em não obter a fonte do prazer. E aí isso está bastante localizado, né, nas contribuições freudianas a respeito do desenvolvimento infantil, né? No desenvolvimento infantil que ele vai encontrar, Freud vai encontrar muitas das explicações para a elaboração dessa noção do determinismo psíquico e também explicações fundadas no instinto de morte, né? Bastante presente nos textos que fazem interface de uma análise social da teoria psicanalítica que Freud também vai desenvolver no decorrer aí de sua obra, né? Entendendo o instinto de morte enquanto essa tendência ao retorno a um estado inorgânico, né? E fazendo alusão a esse desenvolvimento do aparelho psíquico, da própria vida do sujeito, né? Na constituição e pela constituição de um processo civilizatório, né? Então, o instinto de agressão e destruição, ele é fruto também, ele surge a partir desse antagonismo entre as exigências instintivas e das restrições da civilização, né? Nesse sentido, é fundamental para a compreensão psicanalítica, né, trazida para o interior da criminologia, essa noção de superego e civilização, na medida em que, a partir dessas compreensões, a civilização controla a agressividade do indivíduo e é o meio de controle psíquico para isso é o superego, que vai enfraquecendo e desarmando o eu, o ego, produzindo um sentimento de culpa. Vou falar um pouquinho sobre essa questão do sentimento de culpa mais para frente, né? O Juarez Cirino apresenta um pouco dessa reflexão para nos brindar também a respeito de contribuições sobre as teorias psicanalíticas e criminológicas, né? Mas antes disso, em seu texto, ele elabora um roteiro de leitura riquíssimo, né? Para aquele que quer conhecer mais sobre as teorias psicanalíticas, né? Ele vai listando diferentes textos, obras de Sigmund Freud, em que aparecem noções teóricas, concepções a respeito da agressividade, da dinâmica do aparelho psíquico, e que são bastante caras a uma crítica criminológica também, né? Não vou abordar esse texto, todos os textos aí que Juarez cita no seu capítulo, mas quero destacar um deles
que diz respeito à noção do criminoso por sentimento de culpa, na medida em que isso depois é trazido para uma reflexão específica de uma teoria sobre esse sujeito criminoso, né? Entendendo que o sentimento de culpa, e esse é um texto de Freud, né, vai trazer essa noção de que o sentimento de culpa produz o crime. A necessidade de uma punição e, portanto, a noção de que um sentimento de culpa, que é tributário do complexo de Édipo, né, dessa dimensão de contradição da vida do sujeito, o princípio psíquico com o princípio de realidade, né, o princípio de realização aí das suas satisfações instintivas com o princípio de realidade, fruto originário dessa relação contraditória do sujeito com o mundo. O sentimento de culpa surge como uma das expressões importantes para ler e compreender a própria ação dita criminosa, né? Compreendendo esses pontos obscuros de uma psicologia criminal, né? Isso a partir das reflexões do próprio Freud, né? Juarez Cirino também aponta, além desse roteiro de leitura, que é fantástico, né? Para a gente aí se interessar e ingressar numa leitura freudiana sobre a personalidade, sobre o psiquismo, enfim, ele traz contribuições de outros autores freudianos ou freudo-marxistas que vão trabalhar também a respeito dessa contribuição de uma perspectiva psicanalítica sobre agressividade ou violência, né? E teorias psicanalíticas que foram posteriormente desenvolvidas também sobre o tema da agressividade, é quando aqui eu destaco aquilo que eu já mencionei, a partir da contribuição do Theodor Hayek, que é a teoria do criminoso por sentimento de culpa, né? É por necessidade de punição que esse sujeito atua na realidade, produzindo um ato que depois é transformado e apreendido pela realidade, apropriado como um ato criminoso, né? E assim, pensando aí nas lógicas da criminalização primária e depois secundária e tudo mais. Mas, do ponto de vista da teoria freudiana e de psicanalítica sobre agressividade, está posta aí uma compreensão de uma teoria psicológica no direito penal, na medida em que se compreende que as concepções retributivas e preventivas da pena são racionalizações desses fenômenos que fundam suas raízes no inconsciente. A busca por uma punição oriunda de um sentimento de culpa que é expressa, racionalizada pela organização em que o direito penal atua na sua lógica de uma pena retributiva e preventiva, né? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso ao final, mas quero deixar destacado que aqui é uma posição de que o psicológico organiza o social, né? Isso está bem aqui declarado. E, nesse sentido, vou avançar, não dá para falar das outras teorias, né? São muitas e de forma bastante cuidadosa, Juarez Cirino nos coloca, né, todas as suas especificidades, contradições. Ele vai falar da teoria da sociedade primitiva, o criminoso como bode expiatório da sociedade, enfim, importantes para a gente conhecer também. Por fim, ele vai trabalhar numa reflexão crítica que é, né, bastante típica do nosso querido professor Juarez Cirino, vai trabalhar sobre os limites possíveis da psicanálise aplicada à criminologia. E aqui eu acho que merece a gente, de fato, se debruçar com um pouco mais de cuidado, na medida em que, incorporando por superação, devemos sim compreender que as teorias psicanalíticas sobre agressividade, mas o pensamento freudiano e as teorias psicanalíticas trazem uma contribuição importante no estudo criminológico, né, um ponto positivo, um ponto importante, na medida em que há uma leitura dialética dos atos psíquicos. Ela não é determinista, causal, a partir de uma leitura, por exemplo, orgânica, biológica, que naturaliza o ato realizado a partir de características genéticas, biológicas. Ela não é uma leitura determinista, mecanicista, materialista, que simplesmente compreende que o meio é que determina a ação desse sujeito. Ela envolve a relação do intrapsíquico e interpsíquico, ou
deste indivíduo com a estrutura por meio de uma teoria que compreende que há uma sistemática, né, da psicologia, dessa dinâmica psíquica ocorrer, que se dá na relação, né? Então, aí é um ponto importantíssimo que afasta, distancia, contribui pela contraposição com o pensamento anteriormente já produzido pela Escola Criminal Positiva ou por outros teóricos no campo da psicologia como ciência também, né? A determinação dos atos psíquicos é, portanto, dialética e precisa ser assim compreendida, né? Isto é um ponto importante para a gente ter em consideração ao pensar essas contribuições críticas da psicanálise. Ao mesmo tempo, Juarez aponta os limites, né, das teorias psicanalíticas, principalmente do ponto de vista da sua análise calcada na dimensão individual intrapsíquica, né? Ele avalia que o poder explicativo da teoria psicanalítica ele é bastante largo no sentido de compreensão dos processos individuais, mas ele é pouco extensivo à análise psicossocial ou que se dá na realidade social concreta para compreender essa própria dinâmica, né? Então, o Juarez vai dizer para nós que a contradição indivíduo-sociedade assumida na psicanálise é um ponto positivo, ao mesmo tempo que carrega uma limitação no seu poder explicativo, que é o fato de deixar examinar essas relações políticas de dominação subjacentes a essa contradição, ou seja, falta historicidade à própria psicanálise, né? A própria noção do complexo de Édipo, que também não dá para a gente aqui trabalhar em profundidade o que ele significa, né? Então, de forma muito telegráfica, ele traz a noção de um conflito que se instaura bastante radicado numa concepção de família monogâmica, nuclear, heterossexual, burguesa, né? Então, do ponto de vista de uma análise crítica da própria contribuição da psicanálise, a gente pode falar a respeito dessas limitações que depois, de alguma forma, foram incorporadas por críticos dentro da própria leitura psicanalítica, e eu vou aqui já fazer menção a algumas dicas de leitura nesse sentido, né? Ou seja, sem fugir do escopo da episteme ou do modo de pensar o aparelho psíquico, a dimensão psíquica forjada pela psicanálise, temos sim críticas também a essa limitação posta, né, de uma leitura que individualiza ou que explica o social pelo psicológico, né? E aí faço aqui menção a um pequeno livro com uma reunião de vários ensaios do Aragão, que se chama Crítica do Social, né, que traz, não só a partir desse livro, mas estou aqui anunciando este, como uma sugestão de leitura para pensar a perspectiva de uma psicanálise social. A compreensão que o sintoma, ele não é individual, ele é sempre social. A compreensão de que o inconsciente, ele também não é individual, ele é transindividual, ele não está encerrado no sujeito. Ou seja, numa perspectiva de uma psicanálise social, de uma clínica do social, a gente não vai olhar para a agressividade no sujeito, mas sobre o sujeito, a forma como ele é assujeitado em nossa realidade. O que já cola com a minha aqui segunda dica de leitura, que também é uma apropriação das teorias psicanalíticas a partir de uma reflexão sobre a colonização, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. No sentido de que o próprio Fanon, em algum momento, ele localiza que o evento definidor do psiquismo, da dinâmica psíquica de crianças negras não é o complexo de Édipo, mas sim o encontro, o contato com o mundo da branquitude. Isso é definidor da dinâmica, de como aquele sujeito vai se subjetivar, né? Então, portanto, há aí uma satisfação sintomática do gozo no assujeitamento do outro e a agressividade sobre esse sujeito que aparece também nesses contextos. Uma outra dica de leitura importantíssima também, dentro ainda do espectro da psicanálise, nessa relação da psicanálise com a discussão da descolonização também, a Grada Quilomba, Memórias de Plantação, na medida em que compreende que o discurso da agressividade de teorias psicanalíticas, ela não estuda isso, mas estou fazendo aqui essa ponte, né? Precisa ser pensada a partir de uma noção de um racismo gendrado.
E aí, no campo da criminologia, isso fica muito evidente quando a gente vai analisar, por exemplo, a ação que resulta no assassinato de mulheres, né? Assim denominado feminicídio. O que explica o feminicídio, né? O seu agigantamento nas sociedades atuais, o fato dele ter crescido, a violência contra mulheres ter aumentado em tempos de pandemia, o fato de, quando a gente olha essas estatísticas, de acordo com o mapa da violência, há uma diminuição do feminicídio em relação às mulheres brancas, mas um aumento em relação às mulheres negras, isso não se explica por teorias psicanalíticas que vão olhar a agressividade do sujeito que cometeu o ato, né? Isso precisa ser amplificado para as relações macrosociais também e para o poder do patriarcado e do racismo em nossa sociedade, operando também funcionamento psicológico e social. E, por fim, faço aqui outra dica de leitura da Cristina Halter, Criminologia e Subjetividade no Brasil, em que ela vai problematizar os usos e abusos das teorias psicológicas, ela não vai focar só na psicanalítica, mas psicológicas, no contexto criminal e penitenciário, né? Ela vai falar sobre os carreiristas da indisciplina e o uso das ciências psi para justificar e legitimar um controle social sobre os sujeitos desviantes e a lógica de um diagnóstico psicológico enquanto uma tecnologia do preconceito, né? Enquanto a expressão de uma tecnologia do preconceito. Para finalizar, de fato, e aí uma dica de leitura fora do escopo psicanalítico, que é inclusive um ponto de partida de onde eu saio para trazer muitas das leituras também, que é a perspectiva sócio-histórica ou histórico-cultural de Vygotsky, né? Compreendendo que é fundamental para a criminologia, sim, ter um conhecimento a respeito de processos psíquicos. Contudo, se a criminologia precisa desse conhecimento sobre o psiquismo humano, a perspectiva crítica criminológica precisa de um aporte teórico de bases materiais, sociais e históricas sobre o psiquismo humano. E, nesse sentido, a teoria composta por uma perspectiva materialista histórico-dialética de Vygotsky e seus colaboradores, uma perspectiva de uma psicologia histórico-cultural, pode ser um ponto de contribuição importante a ser incorporado e também construído, né, nessa relação com a criminologia. Essa síntese ainda não está pronta, está em processo de construção. Então, a última dica de leitura, o texto Significado Histórico da Crise da Psicologia, uma investigação metodológica, que é onde Vygotsky vai trazer a noção de um psiquismo enquanto unidade material ideal, que vai se desenvolvendo socialmente e que, a partir disso, é compreendido na e pelas relações sociais transportadas ao interior, compondo essa estrutura social desse psiquismo humano. Agradeço novamente aqui pelo convite, espero ter minimamente apresentado aqui alguns elementos e problematizado alguns outros desse importante capítulo da obra do professor Juarez Cirino. Rendo a ele todas as homenagens. Muito obrigada. Meu querido amigo Juarez Cirino dos Santos é um grande penalista e é um grande criminólogo. E não é pouca coisa transitar nessas duas áreas. A sua obra propriamente criminológica, eu a tenho como um porto seguro. Sempre que tem assim uma tempestade metodológica no ar, a obra de Juarez Cirino oferece ali a possibilidade de uma boa âncora e de um bom desenvolvimento depois dessa ancoragem.